Boa noite a todos. Hoje nós vamos começar o ano de 1859 e vamos ver o primeiro trimestre de 1859. Esse trimestre tem 25 artigos, nós cuidaremos de 4. Então, tem 21 artigos que vocês podem ler e aumentar o entendimento da doutrina espírita. Sempre estamos destacando que aqueles artigos que Kardec colocou em algum dos livros das obras básicas, tendo em vista que nós já estudamos o Livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno, o livro A Gênese, o Evangelho, todos com gravações na sala do YouTube do Grupo Espírita Jesus de Nazaré. Então, esses nós só iremos tratar deles quando tiver alguma coisa para nós aprendermos com Kardec. De outra forma, nós só estamos destacando eles no início desse estudo. Então, vamos começar por isso. Artigos utilizados nas obras básicas. Então, o artigo Os Anjos Guardiões, que está na Revista Espírita em janeiro de 1859, Kardec colocou no Livro dos Espíritos. O artigo de São Luís e de Santo Agostinho foi inserido na resposta da questão 495. Já o artigo Médios Interesseiros, que consta na Revista Espírita de março de 1859, Kardec colocou no Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 18º, do charlatanismo e do embuste, no item, o mesmo nome, Médios Interesseiros. Já o artigo Fenômeno de Transfiguração, de março de 1859, Kardec colocou no Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 7º, Bicorporeidade e Transfiguração. E o artigo Estudo sobre os Médiuns, de março de 1859, Kardec colocou no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 16º, Médiuns Especiais. Então, nós vamos começar com o primeiro artigo do ano de 1959, que trata de uma resposta que Kardec deu respondendo uma carta de um príncipe, que ele denomina só como G, ele não fala quem que é esse príncipe, que faz algumas questões sobre a doutrina espírita. E Kardec, nós colocamos esse artigo para ver como Kardec tinha um cuidado muito grande no tratar com a doutrina. Ele nunca era aquela pessoa entusiasmada que quer vender um produto de qualquer jeito, não. Ele vai mostrando primeiro, antes de começar a responder as perguntas, nós vamos ver, ele faz um preâmbulo, colocando todas as bases para que esse príncipe conseguisse entender a resposta das perguntas que ele efetuou. Então, esse artigo começa com Kardec falando o seguinte. Então, ele respondeu a carta do príncipe num artigo da Revista Espírita. Vossa Alteza honrou-me dirigindo-me várias perguntas referentes ao Espiritismo. Vou tentar respondê-las, tanto quanto o permita o estado dos conhecimentos atuais sobre a matéria. Então, o que Kardec sempre preconizou é que a doutrina espírita é progressiva. Então, ele não podia abarcar todo o conjunto. Então, muitas coisas, como nós sempre temos colocado aqui, ficaram para os próximos, os continuadores desse estudo, que foi efetuado principalmente através do Chico Xavier, pelas obras de Emmanuel, de André Luiz. Então, algumas coisas ele deu com o conhecimento, como ele fala aqui, atual sobre a matéria lá em 1859. Então, eles vão voltar. Vou tentar respondê-las tanto quanto permite o estado dos conhecimentos atuais sobre a matéria,
resumindo em poucas palavras o que o estudo e a observação nos ensinaram a esse respeito. Estas questões repousam sobre os princípios da própria ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário ter esses princípios presentes no pensamento. Então, antes de responder, como eu disse, Kardec coloca os princípios, para que o príncipe entendesse o que ele ia falar. Então, ele começa: os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas que viveram na Terra ou em outras esferas. Os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Há, por consequência, bons e maus, esclarecidos e ignorantes. Essa distinção é um ponto fundamental. Então, esse conhecimento de que há espíritos ignorantes e esclarecidos é um ponto importantíssimo na questão das análises das comunicações. Porque, ao analisar, a primeira coisa que tem que ser vista na análise de uma comunicação, através da linguagem do espírito, é para saber se veio de um espírito esclarecido ou de um espírito ignorante. Os espíritos, continua a falar Kardec, nos cercam sem cessar, com o nosso desconhecimento, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações, que é uma coisa que nós aprendemos no Livro dos Espíritos. Muitas vezes, nós mesmos, espíritas que somos, esquecemos um pouco disso, né? De que estamos sempre em contato direto com espíritos. E onde estivermos, na nossa casa, no serviço, no centro, na rua, é um contato direto. E estamos recebendo a influência deles nesses contatos. Se todo efeito tem uma causa, diz Kardec, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se a inteligência que a produz não é a nossa, é evidente que ela está fora de nós. Então, Kardec já começa a colocar a questão de mostrar que os fenômenos, como vamos saber que um fenômeno veio de um espírito, não uma causa física somente. Então, o Kardec já começa a colocar, todo efeito tem uma causa. Então, se o efeito for inteligente, logicamente, a causa só pode ser inteligente. O espírito encarnado tem 2 envoltórios. Então, André Luiz veio trazer depois outros corpos, né, como o corpo mental, duplo etérico. Mas, na época de Kardec, tinha esses 2 corpos, só por isso que ele fala, vou responder baseado no atual conhecimento da doutrina espírita. O espírito encarnado tem 2 envoltórios. Um é material, que é o corpo. O outro, semimaterial, é indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, conserva o segundo, que constitui para ele uma espécie de corpo. Em seu estado normal, é invisível para nós, mas pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Tal é a causa dos fenômenos das aparições. Então, nesses fenômenos, não vão ser só os médiuns que vão ver. Qualquer pessoa vai poder ver do espírito. Os homens podem entrar em relação com os espíritos e deles receberem comunicações diretas pela escrita, pela palavra e por outros meios. Certas pessoas, continua Kardec, são dotadas mais do que outras de uma aptidão especial para transmitir as comunicações dos espíritos. São os médiuns. O papel do médium é de um intérprete. É um instrumento que pode ser mais ou menos perfeito, e daí as comunicações mais ou menos fáceis. As comunicações podem emanar de espíritos inferiores como de espíritos superiores. Reconhece-se os espíritos como os homens pela linguagem. A dos espíritos superiores é sempre séria, digna, nobre e marcada pela benevolência. E tem mais uma característica muito importante
que é o poder de síntese dos espíritos superiores. Eles, em uma, duas linhas, escrevem uma coisa que nós, muitas vezes, para darmos a entender o mesmo que ele falou, escreveríamos uma página inteira. Então, eles têm esse poder da síntese. Todo pensamento que choque a razão ou o bom senso, que denote orgulho ou malevolência, necessariamente emana de um espírito inferior. Os espíritos elevados não ensinam senão coisas boas. Sua moral é do Evangelho. Eu destaquei porque o Kardec deixou bem claro que o Espiritismo não trouxe nenhuma moral nova. Toda a parte do ensinamento moral do Espiritismo está baseada inteiramente no Evangelho de Jesus. Então, vamos retornar. Os espíritos elevados não ensinam senão coisas boas. Sua moral é do Evangelho. Não pregam senão a união e a caridade, e jamais enganam. Aí ele começou agora a colocar as perguntas. Ele fez todo um preâmbulo para que o príncipe tivesse como analisar as respostas que ele ia dar para as suas perguntas. Então, a primeira pergunta que o príncipe perguntou foi o seguinte: pode os espíritos revelar o futuro? Kardec respondeu: os espíritos não conhecem o futuro senão em razão de sua elevação. Os que são inferiores não conhecem mesmo o seu, por mais forte razão o dos outros. Os espíritos superiores o conhecem, mas não lhe é permitido revelá-lo. Em princípio, por um desígnio muito sábio da providência, o futuro deve nos ser ocultado. Se o conhecêssemos, nosso livre-arbítrio seria por isso entravado. Em algumas condições especiais, nós sabemos que os espíritos revelam o futuro, alguma coisa que vai produzir alguma consequência boa para aquele espírito. Mas, na maioria das vezes, não, porque nós não suportaríamos, se tivéssemos que passar por um problema muito grande lá na frente, saber bem antes, ou então, se soubéssemos que ia ficar tudo bem lá na frente, muitas vezes a gente deixaria de lutar, de procurar progredir, de procurar melhorar-se. Então, o conhecimento do passado já não é bom, do futuro ainda é mais complicado ainda. Podem os espíritos nos guiar por conselhos diretos? Pergunta o príncipe. Nas coisas da vida? Kardec responde: sim, eles o podem, e o fazem voluntariamente. Esses conselhos chegam diretamente pelos pensamentos que nos sugerem. Além desses conselhos ocultos, pode-se tê-los diretos por um médium. Mas é aqui o caso de lembrar princípios fundamentais. O primeiro a considerar é a qualidade do médium. O segundo consiste na natureza dos espíritos aos quais se dirigem. E não é preciso crer que o primeiro que chega possa nos guiar utilmente. E é importante também, principalmente nessa questão da comunicação, que os espíritos só dão opiniões na nossa vida pessoal se for uma coisa muito importante mesmo, para nos ajudar, a nos dar esperança, força. Porque na maioria das vezes eles não cuidam de coisas pessoais, porque qual o mérito nosso se tudo que fôssemos fazer pedíssemos ajuda para os espíritos? Onde progrediríamos? Onde nós procuraríamos a nossa evolução estudando, se dependêssemos de tudo, de qualquer coisa que fôssemos fazer na vida, de perguntar para um espírito? Qual pode ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Pergunta o príncipe. Kardec responde: o espiritismo, sendo a prova palpável, evidente da existência, da individualidade, da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo. O número dos materialistas que foram conduzidos a ideias mais sadias é considerável e aumenta todos os dias. Só isso seria um benefício social.
As penas e recompensas futuras não são mais uma teoria, são fato patente que se tem sob os olhos. Consola pela certeza do futuro, faz aceitar com paciência e resignação as tribulações da vida, mostrando que todas elas, as tribulações que passamos, ou nós demos causa, ou pedimos para passar por elas para nos tornar melhores. Então, esse conhecimento ajuda a pessoa a ter resignação nos momentos de dificuldade da vida. Se considerarmos agora a moral ensinada pelos espíritos superiores, ela é toda evangélica, prega a caridade cristã em toda a sua sublimidade. Então, Kardec, as perguntas, as respostas são maiores, né? Eu coloquei mais ou menos um resumo. Essas crenças não podem ser um perigo para a razão, que muitas pessoas até hoje ainda acreditam nisso, na época de Kardec mais ainda, né? Então Kardec responde: o Espiritismo não oferece sob esse aspecto mais perigo que as 1001 causas que levam ao distúrbio mental. Ao contrário, o Espiritismo, fazendo-nos encarar as coisas lamentáveis com resignação, nos dá a força de suportá-las e atenua os funestos efeitos do desespero. Aí o príncipe continua. As crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média? Kardec responde: uma ideia não é supersticiosa senão porque ela é falsa. Cessa de sê-lo se torna uma verdade. Está provado que no fundo da maioria das superstições há uma verdade ampliada e desnaturada pela imaginação. Ora, tirar a essas ideias todo o seu aparelho fantástico e não deixar senão a realidade é destruir a superstição. Tal o efeito da ciência espírita, que coloca a nu o que há de verdade ou de falso nas crenças populares. Então, na Revista Espírita a gente vê muito esses estudos onde Kardec vai analisar notícias que chegam através de jornais para ver se tem dentro do conhecimento espírita, dá para chegar à conclusão que aquilo seria possível de acontecer ou não. Então, é que o Kardec fala aqui nessa resposta. Vai tirar a superstição, mostrando que os fatos verdadeiros, quando são, eles respondem a uma lei natural. Então, só considerados fantásticos ou milagrosos só pelo desconhecimento da lei natural ou, como sabemos, da lei de Deus. Então, dá para perceber nessas respostas como Kardec tinha uma sabedoria muito grande, um bom senso bastante elevado, porque ele foi primeiro colocando os pontos importantes da doutrina para que o príncipe pudesse entender, principalmente essa questão de que não pode ser aceita comunicação de qualquer espírito. Então, porque muitas pessoas falavam isso, né, que o espiritismo aceitava comunicações assim entre aspas, de demônios, né? E Kardec falou: não, nós somos os primeiros a saber que tem espíritos ainda ignorantes, já tem espíritos evoluídos. Então, por isso que ele coloca isso para o príncipe. Agora nós vamos partir para um outro artigo chamado Chauderoque Duclos e Diógenes, que Kardec colocou em janeiro de 1859. Chauderoque Duclos foi uma pessoa lá na França, em Paris, que ele tinha uma condição mediana, mas ele decidiu ser mendigo e ficava mendigando por toda Paris. Então, as pessoas chamavam ele de Diógenes, que foi, nós vamos ver daqui a pouco, esse Diógenes de Sinop. Mas
Kardec perguntou para ele por que ele fazia isso, por que ele fez isso, por que ele deixou de trabalhar, de construir uma família e foi ser um mendigo. Então, ele o fez para uma questão de vingança da família dele. Então, ele não ia somar muito no nosso estudo aqui. Mas, Kardec, depois que ouviu esse espírito, ele evoca Diógenes. Aí sim a gente pode aprender bastante. Então, nesse artigo tem Chauderoco Duclos e Diógenes. Nós vamos tratar justamente de Diógenes. Então, quem foi Diógenes? Aí está na internet. Diógenes de Sinope, ele viveu em 404 a 323 a.C., também conhecido como Diógenes, o Cínico. Foi um filósofo da Grécia Antiga. Diógenes de Sinope foi exilado de sua cidade natal e se mudou para Atenas, onde teria se tornado um discípulo de Antístenes, antigo pupilo de Sócrates. Tornou-se um mendigo que habitava as ruas de Atenas, por isso que o Chauderoco Duclos era também chamado de Diógenes. Fazendo da pobreza extrema uma virtude. Perambulava pelas ruas carregando uma lamparina durante o dia, alegando estar procurando por um homem honesto. Então, ele é muito conhecido por isso, que ele carregava essa lamparina, essa luz, para fazer, eu estou procurando um homem honesto, né? E ele vivia num barril lá em Atenas. É muito conhecido a história do Diógenes. Então, Kardec evoca Diógenes. Logicamente, nós vamos tratar disso quando a gente for tratar lá na frente, no terceiro trimestre, essa questão de evocação ou comunicação espontânea. Mas, nesses estudos que Kardec fazia, ele estava assistido pelo que se chamou Espírito de Verdade, uma comunidade de espíritos superiores, como São Luís, Santo Agostinho, Paulo, né? Fénelon, São Vicente de Paulo, que estavam imbuídos de fazer esses estudos progredirem. Então, ao evocar esses espíritos, muitas vezes um espírito que viveu 2.000 anos antes, mais de 2.000, 2.300 anos antes dessa época. Mas, quando eles percebiam que isso podia ser somado ao conhecimento, ao estudo, eles acabavam solicitando da vinda desse espírito. Então, ele evoca Diógenes, que começa falando assim: eu venho de longe. Então, foi perguntado para Diógenes: disseste que vinhos de longe, de qual mundo vindes? Ele falou: vós não o conheceis. Tereis a bondade de responder algumas perguntas? Ele falou: com prazer. A existência que vos conhecemos sob o nome de Diógenes, o Cínico, vos foi proveitosa para a vossa felicidade futura? Ele falou: muito. Errastes em torná-la em zombaria como fizeram. Meus contemporâneos, espanto-me mesmo que a história haja pouco esclarecido minha existência e que a posteridade, pode-se dizê-lo, foi injusta a meu respeito. Que bem fizestes, porque vossa existência era bastante pessoal. Ele falou: trabalhei por mim, mas pode-se aprender muito em me vendo. Quer dizer, ele dava o exemplo. Quais são as qualidades que quereis encontrar nos homens que procuráveis com vossa lanterna? Ele falou: da energia. Então, ele queria, à época, pessoas que tinham uma vontade forte. Então, não é que ele procurava um homem honesto, ele procurava pessoas que tinham uma vontade forte. As qualidades que procuráveis no homem, segundo vós, credes havê-la possuído? Porque isso é importante, né? Ele podia estar procurando no outro, mas você tinha essa vontade para você procurar no outro? Ele falou assim: sem dúvida, eu era meu critério. Então, só aí a gente percebe que já era um espírito superior, porque ele não procurava só no outro. Ele era o exemplo daquilo que ele estava querendo
demonstrar para os outros que os outros também tivessem o exemplo da tenacidade de procurar melhorar-se. Qual é dos filósofos de vosso tempo que preferis? Ele disse, Sócrates. E Platão, que dizeis dele? Muito duro. Sua filosofia muito severa. Eu admiti os poetas, ele não. Interessante que a Joana de Anjos sempre fala que Platão não produziu nem um pouco perto do que Sócrates. Na verdade, muitas vezes, como Sócrates não deixou nada escrito, ele deturpou um pouco da obra de Sócrates. Então, ele também tem essa ideia de que Sócrates era bem mais evoluído, no caso, que Platão. O que se conta de vossa entrevista com Alexandre é real? Muito real. A história mesma mutilou. Quem foi Alexandre? Alexandre foi aquele conquistador grego que conquistou o mundo inteiro nessa época em que Diógenes viveu. Então, vamos continuar só de falando, a gente vai entender. Em que história mutilou? Entendo falar de outras conversas que estivemos juntos. Credes que veio ver-me para não dizer senão uma palavra? Então, nessa outra questão, a gente vai entender o que ele falou. A palavra que se lhe impunha saber de que não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes, é real? Então, a história contou que Alexandre procurou Diógenes e falou assim, ó, se eu não fosse esse conquistador, né, responsável por desenvolver todo o império da Grécia, eu queria ser Diógenes. Ele falou assim, ele falou isso mesmo? Aí Diógenes responde, ele disse talvez, mas não diante de mim. Alexandre, ele fala, era um jovem louco, vão e confiado. Aos seus olhos, um mendigo, como o tirano ousaria se mostrar instruído pelo miserável? Ele fala assim, ó, Alexandre ele tinha uma força violenta, mas tinha também um orgulho danado. Então, ele nunca ia falar para os outros que ele foi lá para o mendigo pedir orientação. Depois de vossa existência em Atenas reencarnar sobre a Terra, ele falou, não, mas em outros mundos. Atualmente pertenço a um mundo onde não somos escravos. Isso quer dizer que se nos evocassem acordado, não farias o que fiz essa noite. Ele está falando o seguinte, que eles tinham condição de sair do corpo, nesse mundo era tão mais evoluído, a hora que eles quisessem. Porque ele foi evocado sem que estivesse dormindo. E ele pôde sair lá daquele mundo e vir atender, deve ser milhões e milhões de anos-luz da Terra, atender esse chamado, essa evocação feita por Kardec. Aí Kardec fala uma coisa importante, falou assim, ó, poderíeis nos traçar o quadro das qualidades que procuráveis no homem, tal como a concebeis então, e tal como a concebeis agora. Ele está falando assim, ó, se você fosse andar com uma lanterna hoje, você continua a procurar aquela pessoa com mais energia? Vamos ver o que ele responde. Ele fala, olha, então eu procurava a audácia, a segurança de si mesmo e poder sobre os homens pelo espírito. E hoje, o que você procuraria? Bem mais evoluído hoje. Ele falou, eu procuraria a abnegação, a doçura e o poder sobre os homens pelo coração. Se antes ele procurava o poder sobre os homens pelo espírito, ele, naquela época de Kardec, ele já procuraria pelo coração, ou seja, ele transformou o seu conceito da busca pela vontade aliada à inteligência, pela busca da vontade aliada ao sentimento. Então, mostrando que aí também houve uma evolução muito grande desse espírito. Agora nós vamos tratar de uma outra comunicação que Kardec evocou
de uma pessoa chamada Paul Gaimard. Então, Joseph Paul Gaimard está na revista de março de 1859. Ele viveu de 1793 até 10 de dezembro de 1858. Foi um cirurgião naval francês e naturalista. Tem um filme, não sei se vocês já viram, do Russell Crowe, aquele que fez também O Gladiador, Mente Brilhante, que chama Mestre dos Mares. E nesse filme, o Russell Crowe, ele é o capitão e ele tem um médico naturalista que viaja com ele. Então, essas pessoas que tinham esse ímpeto de conhecer, de descobrir, muitas vezes eles faziam medicina, mas no sentido de ir nos barcos para eles conhecerem o mundo todo, para descobrirem novas formas de animais, novas espécies de animais, de plantas, né? Então, Paul Gaimard era uma pessoa assim também. Então, ele estudou medicina na Escola de Medicina Naval em Toulon e, posteriormente, obtendo suas qualificações como cirurgião naval. Junto com René Constant Corroy, ele serviu como naturalista em diversos navios. Então, o objetivo dele, estar dentro do navio, lógico que ele atendia, como no filme que eu disse, Mestre dos Mares, as pessoas que ficavam doentes e, se fossem atacados por outro navio, tinha que cuidar para que não morressem. Mas o objetivo maior deles é essa busca pelo conhecimento do novo. Então, durante essa viagem, eles descobriram o agora extinto lagarto gigante de Tonga. Ele tinha esse objetivo de descobrir espécies novas. Ele foi o líder científico numa expedição ao Mar Ártico, lá no Polo Norte, né? Fazendo viagens para a costa da Islândia e da Groenlândia. Gaimard foi à Rússia também para observar o surto de cólera, escrevendo o clássico relato pioneiro da doença até então desconhecida. Então, quando a doença começou a aparecer, ele foi lá para a Rússia para saber o que originava essa doença, que matava muitas pessoas. Então, ele tinha esse espírito do cientista mesmo. Então, está aí a figura Paul Gaimard, que morreu pouco antes dessa comunicação. Então, na revista, aquela parte anterior eu peguei da internet, na Revista Espírita consta que Paul Gaimard era um médico da Marinha e viajante naturalista, falecido em 11 de dezembro de 1858, evocado no dia 24 do mesmo mês, ou seja, 13 dias após seu desencarne, por um dos seus amigos, o senhor Sardou. Então, evocação, estou aqui. O que queres tu? Qual o teu estado atual? Ele falou, erro como os espíritos que deixam a Terra. A gente sempre lembra que essa palavra erro vem no sentido de estar caminhando, de espírito errante, né? E não de espírito que estava fazendo o que é o contrário, é o certo. Então, erro como os espíritos que deixam a Terra e que têm o desejo de avançarem nos caminhos do bem. Nós procuramos, estudamos e depois escolhemos. Tuas ideias sobre a natureza do homem se modificaram? Muito. Bem pode avaliar. Que julgamentos levas agora sobre o gênero de vida que te conduziu durante a existência, que vem de terminar neste mundo? Estou contente, porque trabalhei. Crês que para o homem tudo acaba no túmulo. Daí teve o epicurismo, ou seja, vem de Epicuro, que falava que a pessoa tem que aproveitar a vida, viver o quanto ele pudesse nessa vida. E o desejo que exprimias algumas vezes de viver séculos para gozar bem a vida. Que pensai dos vivos que não tem outra filosofia senão aquela? Ele fala o seguinte, eu os lamento, mas isso todavia lhe serve como um tal sistema para apreciar friamente todo
tudo que entusiasma os outros homens. E isso lhes permite julgar sadiamente muitas coisas que fascinam os crédulos em excesso. Tem uma nota na Revista Espírita que fala assim, é uma opinião pessoal do espírito, damos-lo como tal e não como máximo. O que eu entendi que ele quis falar é o seguinte, olha, hoje ele fala assim, eu lamento, né? Ele começa falando que lamentava. Então, mas que ele fala assim, esses espíritos que procuravam desenvolver-se na ciência, igual a ele, buscar novas descobertas, eles aprenderam bastante também, diferente daqueles que só eram fascinados, ele fala, pela parte da religião e não procuravam nenhuma coisa nova. Isso que ele quis dizer. Mas o Kardec já colocou, uma opinião pessoal do espírito. Pergunta a ele, o homem que se esforça moralmente, antes que intelectualmente, faz melhor que aquele que se apega sobretudo ao progresso intelectual e negligencia o progresso moral? Então ele está perguntando o seguinte, aquele que primeiro busca se transformar moralmente, ele faz melhor do que aquele que primeiro só busca o lado do intelecto e negligencia o progresso moral? Ele fala, sim, a moral passa adiante. Deus dá o espírito como recompensa aos bons, ao passo que a moral devemos adquiri-la. Que entendeis por espírito que Deus dá? Ele falou, uma vasta inteligência. Nós sabemos que Deus não nos dá a inteligência, Ele dá o potencial que nós temos de buscar essa inteligência, né? Mas, numa vida, se nós não viermos com um corpo perfeito, por mais que sejamos um espírito inteligente, não teremos essa condição de adquirir essa inteligência. Então, mas Kardec continua perguntando. Entretanto, existem muitos maus que têm uma vasta inteligência. Ele responde, eu o disse. Perguntastes qual valia mais, procurar adquirir. Disse-vos que a moral é preferível. Mas aquele que trabalha para aperfeiçoar seu espírito pode adquirir um alto grau de inteligência. Quando, pois, entenderei as meias palavras? Estás completamente desligado da influência do corpo material? Ele tinha desencarnado há 13 dias somente. Sim, o que vos disseram sobre isso não compreende senão uma certa classe de humanidade. Ou seja, está falando assim, aqueles espíritos que falaram para vocês que não conseguiram se desligar do corpo é porque ainda não tinha evoluído muito, isso que ele está falando. Tivesse na Terra outra existência além da última? Sim. Essa última existência é consequência da precedente? Ele falou, não. Tive um grande espaço de tempo entre as duas. Em ti, na última existência, houve ao mesmo tempo progresso moral e progresso intelectual? Ele falou, sim, sobretudo progresso intelectual. Poderia dizer-nos qual é o gênero da tua penúltima existência? Ele falou, não. Fui obscuro, tive uma família que tornei infeliz. Muito espiei mais tarde. Mas por que perguntar isso? Já se passou muito e estou agora em novas fases. Aí, Kardec colocou essa nota. Guiomar morreu celibatário, ou seja, ele não formou família. Mais de uma vez lamentou-se por não ter um lar, que devia ser a consequência dessa vida onde ele não teve uma felicidade numa família. Esperas estar logo encarnado? Eu falei, não, quero pesquisar antes. Amamos esse estado de erraticidade, porque a alma se domina melhor. O espírito tem mais consciência de sua força. A carne pesa, obscurece, entrava. Que gênero de existência pedirias a Deus? A continuação dessa última, o maior desenvolvimento possível das faculdades intelectuais. Parece sempre colocar em primeira linha o desenvolvimento das faculdades intelectuais, fazendo menor caso das faculdades morais, apesar do que disseste precedentemente. Ele falou, meu coração não está bastante formado para apreciar bem as outras. Então, Kardec explica numa nota que quem conheceu perfeitamente o Sr. Paul Guimart confessará que essa comunicação está bem marcada com a marca de sua individualidade.
Aprender, ver, conhecer é a sua paixão dominante. É o que explica suas viagens ao redor do mundo e as regiões do Polo Norte, assim como suas excursões à Rússia e à Polônia. A primeira aparição da cólera na Europa. Seu espírito voltado quase unicamente para as ciências que tratam da matéria organizada, negligenciaram as ciências filosóficas. Entretanto, nenhum ato de sua vida prova que haja menosprezado as grandes leis morais impostas à humanidade. Em suma, o Sr. Garmardi tinha uma bela inteligência, essencialmente proba e honesta, naturalmente prestativa, era incapaz de fazer o menor mal a alguém. Nós vemos isso lá no Livro dos Espíritos, na classificação dos espíritos bons, aqueles espíritos, se eu não me engano, chamados de espíritos sábios, né, ou prudentes, eu não me lembro, que eles dão mais valor a essa parte do intelecto. Ainda, eles são bons, como Kardec fala, mas eles ainda não se interessam tanto pela parte filosófica, moral. Eles gostam mais de trabalhar no desenvolvimento da parte científica. E, por último, Kardec lança nessa revista, janeiro de 1859, esses artigos que vai se chamar Aforismos Espíritas. O que é um aforismo? É um dicionário, pensamentos, frases curtas com uma ideia moral. Eu gosto muito disso. Durante no Facebook, eu publiquei muito tempo essas frases. Hoje eu faço isso no Instagram. E Kardec começa a colocar. Então, algumas frases que ele colocou, as frases que ele colocou nesse título. Ele começa assim, ó. Sob esse título, daremos de tempos em tempos pensamentos destacados que resumirão em poucas palavras certos princípios essenciais do Espiritismo. Ele começa com aqueles que creem se preservar da ação dos maus espíritos, abstendo-se de comunicações espíritas, são como essas crianças que creem evitar um perigo vendando os olhos. Igualmente, valeria dizer que é preferível não saber ler nem escrever, porque não se estaria exposto a ler maus livros ou escrever tolices. Num segundo aforismo, ele diz o seguinte: quem tem más comunicações espíritas, verbais ou por escrito, está sob má influência. Esta influência se exerce sobre ele, quer escreva ou não escreva. A escrita lhe dá um meio de assegurar da natureza dos espíritos que atuam sobre ele. Se está bastante fascinado para não compreendê-los, outros podem lhe abrir os olhos. As duas primeiras falando que não adianta fugir da mediunidade, é melhor exercê-la. Ele continua. No terceiro, há necessidade de ser médio para escrever absurdos? Ele falou, quem disse que entre todas as coisas ridículas ou más que se exprimem, não ocorre que o escrevente, levado por algum espírito zombeteiro ou malevolente, desempenhe o papel de médio obsediado sem sabê-lo. Ou seja, a Nete Guimarães conta que ela viu uma entrevista de uma pessoa que fazia esses contos eróticos. E a pessoa falava que ela se sentia mais inspirada quando ela ia num bar. Ela sentava num bar, lógico, né? Porque quando ela entrava no bar, ela tinha contato maior com os espíritos inferiores, que esses, então, ele funcionava como um médium, isso que Kardec está falando aí. Os espíritos bons, mais ignorantes, confessam sua insuficiência sobre as coisas que não sabem. Os maus dizem tudo saber. Então, os espíritos bons, mas ainda ignorantes, falam, eu não sei. Agora, os maus vão falar que tudo sabem. Os espíritos elevados provam sua superioridade por suas palavras e a constante sublimidade de seus pensamentos. Mas deles não se gabam, não têm nem orgulho nem vaidade. Desconfiai daqueles que dizem com ênfase estarem no mais alto grau de perfeição, e entre os eleitos, a fanfarrice entre os espíritos, como entre os homens, é sempre um sinal de mediocridade. Então, ele começou a colocar esses pequenos textos que resumiam para que as pessoas conseguissem, então, refletir sobre isso. Então, eu entrei em 3 minutos do tempo de vocês, mas agora eu passo para vocês. Quem tiver alguma contribuição, tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Só colocar a mãozinha aí, o Donizete vai coordenando, por gentileza,
essa parte após o estudo. Ninguém mesmo? Oi, Edson. Pois não, Judite. Edson, eu ainda não estou com essa revista aí, eu estou com a de 58. Agora começou de 59, você vai ter que baixar de 59, isso. Mas eu estive lendo de 58, que ele fala sobre as comunicações. E ele ainda fala, assim, em relações natureza, das manifestações, que é mais ou menos, eu acho que é mais ou menos como você falou aí, dos espíritos que estão em melhores graus. A comunicação é segura e instrutiva, e sérias, para a gente conseguir diferenciar. Isso. Né? E as dos ignorantes, elas são frívolas e grosseiras, neste caso, então. Lá, eu acho que é mais ou menos o que você estava falando aí, das comunicações dos espíritos. Isso. É mais ou menos. Você participa de reunião mediúnica, né, Judite? Sim. Então, você percebe que hoje nós atendemos espíritos sofredores, espíritos que estão querendo se vingar, né? Espíritos que muitas vezes não sabem que morreram. Então, nesses casos, não tem essas comunicações superiores instrutivas. Uhum. Mas quando um centro recebe alguma comunicação dessa instrutiva, o importante mesmo é analisar bem essas comunicações, né? Porque tem que ver se realmente... O único jeito é analisando pela linguagem. Se tiver qualquer coisa de egoísmo, como Kardec falou, de orgulho, não é de espírito superior. E, como eu falei, é o poder de síntese que tem esses espíritos superiores. Eles escrevem em poucas linhas aquilo que a gente teria que escrever muito para conseguir que os outros o entendam. Então, é sempre importante a análise dessas comunicações. Uhum. Sim. Tá bom, eu vou ter que baixar de 59, ainda não baixei. Isso, por favor. Eu estou atrás ainda, mas tudo bem. Tá. Só você baixa e já lê essa desse trimestre e do próximo, que é da próxima semana. Tudo bem. Edson, Pois muito, não, muito interessante essas evocações do Kardec, né? Eu não fazia ideia que fosse assim tão natural como eles falam, né? Vieram de outros planetas que a gente nem ao menos conhece, quando faz tão pouco tempo que a gente acredita piamente que o espírito existe, né? Olha só a discrepância que existe aí entre o que nós sabemos e o que existe realmente no infinito, nesse universo infinito, né? Nós não sabemos nada. Olha, Rosinha, eu estou achando fantástico. Sabe o que eu estou achando fantástico? Kardec, por exemplo, no terceiro trimestre, ele evoca Voltaire. Voltaire foi um filósofo francês que a Revolução Francesa, a Revolução Americana se basearam muito nos conceitos dele. Então, eu não vou dar, não sei como chama isso de quando você conta o filme antes, eu não vou falar, mas é importante a gente ver como o espírito pensa disso depois, quando ele chega no plano espiritual. Então, foi o que foi na última semana, aquela escritora francesa também, que ela falou, pode, 2/3 do meu livro você pode jogar fora. Então, essas evocações de Kardec, ele só conseguiu porque ele tinha essa equipe, né, do Espírito de Verdade, que sabia da importância da codificação espírita. Então, todos eles estavam preparados para essas evocações, para ir buscar ajuda em outros planetas. Vamos, no caso do Dionísio de hoje, nós precisamos de você lá, né? Por causa disso, disso. Já o espírito já está num planeta mais evoluído, lógico que vem. É como se ele viesse numa missão para dar aquela comunicação aqui. Então, isso é muito importante a gente saber que todo esse trabalho por trás da codificação, né? Por isso que a doutrina espírita ela é tão instrutiva
E por isso que nós temos que realmente ler a Revista Espírita, porque esse tipo de comunicação Kardec não colocou nas obras básicas. E lendo a Revista Espírita, a gente vai constatando. É verdade. E tem uma coisa também que o Donizete, na semana passada, ele levantou, ele deu um alerta, né? O espírito, antes de reencarnar, quer dizer, na vida espiritual, na erraticidade, ele tem uma ideia da vida aqui na Terra. A hora que ele reencarna, a ideia, vamos dizer assim, murcha. Aí depois, quando ele desencarna, é que ele vê o que ele deveria ter feito e não fez. Isso então, a gente precisa pensar nisso, que nós estamos aqui embutidos dentro da matéria. E a hora que nós deixarmos isso aqui, nós teremos uma visão totalmente diferente. É importante isso mesmo. Nossa, isso é fundamental para nós. Isso é fundamental. Nós temos que pensar mais como espíritos que somos, né? Isso. Não nós temos como a nossa persona aqui na Terra. Isso, justamente. Mas é um trabalho que a gente tem que desenvolver, como você falou. Porque a gente chega aqui e se acostuma de novo, com as nossas más tendências, com o orgulho, o egoísmo, os desejos, os apegos, e a gente tem dificuldade de superá-los mesmo. Os vícios, né? Os vícios de uma forma geral, os hábitos de uma forma geral, né? A gente tem que prestar atenção nisso, que o dia que nós deixarmos esse corpo, nós vamos nos cobrar por não ter conseguido deixar isso para trás. Aquela parábola de Jesus sobre os talentos mostra muito isso. Todos nós temos talentos, todos. E que muitas vezes são diferenciados em relação a outras pessoas. Nós temos que procurar descobrir esses nossos pontos fortes e o que nós podemos fazer com eles em benefício dos outros, né? Esse deveria ser uma busca constante em nossa vida. Verdade. Mas ótimo. Olha, eu estou maravilhada com esse estudo, Edson. E eu que estou fazendo mais ainda. Mais ainda, eu imagino. Nossa, é inebriante, sabe? Você fica prestando atenção, assim, É ótimo. Isso é bom porque abre outras janelas para a gente. Isso. A gente tem outro entendimento, um entendimento muito maior. A gente vai ficando maravilhado com o potencial de amor e principalmente sabedoria de Kardec. Nossa! Só em cada página você vai vendo a mão dele coordenando com um bom senso total. Então é muito importante a leitura. É verdade. Obrigada, Edson. Muito obrigada. O Edson. Pois não, seu Terêncio. Sobre a comunicação do Dionísio, né? Que ele falou que na época da comunicação ele estava em outro planeta, né? Indo lá. Você lembra que ele falou a distância em ano-luz da Terra? Não, ele não falou. Foi eu que chutei, assim, seu Terêncio. Ele falou que é um planeta, é um mundo que nós não conhecemos, mas que nesse planeta eles já estão num tal modo mais evoluído que a gente, que ao evocar ele não precisava estar dormindo para fazer essa viagem aqui para a Terra. Mas a gente sabe, por exemplo, que os planetas mais próximos de outros sóis estão a 49 anos-luz, 50 anos-luz, né? É muito distante. Somente na velocidade do pensamento que esse espírito ia conseguir chegar aqui, para poder dar a sua comunicação, né? Exatamente. Isso. Realmente, no mínimo, o Donizete acho que queria complementar. Por favor, Donizete. É que, na verdade, nós não sabemos qual é a velocidade do pensamento. Nós sabemos que a velocidade ele é superior à velocidade da luz. É de 300 mil quilômetros por segundo. Mas nós não sabemos qual é a velocidade do pensamento. Então, quanto tempo demoraria o espírito para se deslocar de lá para cá? É algum tempo, mas a gente não sabe quanto que é isso. É isso aí. Só que esse planeta, onde está, é o Diógenes, né? Diógenes, foi o Dionísio, Diógenes, né? Mudei o nome aqui. O Diógenes é pelo menos um mundo feliz. Sim. Porque é mundo expiações e provas, regeneração e mundos felizes. No mundo de regeneração,
ele é muito próximo do nosso aqui. O espírito ainda está ligado à matéria. Então tem que ser pelo menos um mundo feliz.